E para começar a entender melhor, vou fazer um resumo breve aqui sobre a hérnia de disco, para a gente entender o que é a hérnia de disco. A nossa coluna é formada das vértebras, que são os ossos empilhados, né, para formar essa coluna, e entre uma vértebra e outra, né, entre os ossos, existem os discos, que são de cartilagem, e dentro desse disco de cartilagem existe uma substância gelatinosa, um gel, que é justamente para permitir que a gente se movimente, tá? Para amortecer e fluir nosso movimento na coluna. E o que acontece é que, com o passar dos anos, o passar do tempo, assim como a nossa pele envelhece, o nosso cabelo fica branco, os discos também, os nossos ossos de uma forma geral, eles também envelhecem e começa a acontecer algumas fissuras, alguns desgastes ali nessa cartilagem, e a hérnia de disco é quando essa substância gelatinosa sai desse disco, né, extravasa para fora desse disco de cartilagem. E também existe a protrusão discal. Talvez você já tenha ouvido falar também da protrusão discal, que nada mais é do que o estágio inicial da hérnia, quando esse líquido iniciou a sair, mas ainda não está totalmente assim fora do ambiente da cartilagem, né? Não extravasou da cartilagem, está começando esse processo. E existem 3 situações para pessoas com hérnia de disco. A pessoa pode não sentir dor nenhuma e às vezes nem saber que tem uma hérnia de disco, como eu já ouvi muitos casos que a pessoa acaba descobrindo quando vai fazer um outro exame, e através desse outro exame, numa ressonância, acaba percebendo também, o médico lá percebe que tem uma hérnia de disco ou uma protrusão discal, algum tipo de desgaste. Também, voltando para essa questão do envelhecimento, ele pode começar já a partir dos 30 anos, é um processo lento e gradual, tá? E a partir dos 30 anos já pode começar aos poucos aí esse processo. Pode ter pessoas mais jovens também, é um pouco mais incomum, mas não é impossível, tá? De acontecer. A segunda situação é a pessoa que pode ter uma dor moderada e que isso não venha a afetar muito na sua rotina. E a terceira situação é a pessoa que sente uma dor absurda, uma dor muito forte. Só que nesse terceiro perfil aí, que é a pessoa que tem a dor forte e intensa, a tendência é que ela melhore, que não fique com essa dor tão intensa e que te incapacite, te limite tanto no seu dia a dia por muito tempo. Tem uma tendência de retornar aí no máximo com 2 meses, e alguns casos específicos por causa de outras complicações, não somente por causa da estrutura da coluna em si, é que essa dor pode se prolongar por mais tempo. E como eu sempre digo aqui, o importante para cuidar desse momento que sente dor e também para prevenir que você venha a ter outros episódios futuramente de dor, é a prática de exercício físico. E o Pilates aqui que a gente faz, ele é muito indicado, muito recomendado para isso. Ou seja, embora a hérnia de disco seja muito temida, ela não é esse bicho-papão, não é esse monstro todo, porque existe uma tendência da pessoa melhorar se ela sente dor, e pode ser, como eu falei, que a pessoa nunca sinta dor, às vezes nem saberia que tem uma hérnia se não fizesse um outro exame. E eu quero te dizer que não existe um treino específico para quem tem hérnia de disco. O que existe de mais específico é de acordo com o momento que a pessoa está passando. Se ela está realmente numa crise de dor absurda, tá? Aí você vai praticar exercícios mais leves, uma aula mais leve, assim como é também a pessoa que tem a hérnia, mas não sente dor, que vai ser igual a uma pessoa comum. Você também é comum, né? O fato de você ter uma hérnia de disco é que você é muito comum também, mas corrigindo, uma pessoa com hérnia de disco que não tem dor, o treinamento vai ser igual para uma pessoa que não tem hérnia de disco, tá? Se essa pessoa ela é iniciante, não tem prática, né? Não tem experiência com Pilates, vai ser uma aula também mais básica, mais fácil, para que ela aprenda os movimentos, aprenda
a dominar ali o seu corpo, tanto para quem tem hérnia como para quem não tem hérnia de disco, tá? A vida segue normalmente se você não tem sintomas. Como eu falei, ela não é esse monstro, apesar de ser muito temida. E o que é que eu faço se eu tiver nesse momento de crise? Eu devo praticar as aulas de Pilates? E assim, só existe uma recomendação de que você repouse, tá? Vamos fazer aqui uma comparação, uma enquete, digamos. Se eu tiver com dor na crise, aquela dor absurda, eu devo ficar de repouso, devo só descansar ou devo praticar o Pilates? E aí existe a recomendação de que você fique até no máximo 48 horas de repouso, se for uma dor muito absurda e que você não se sinta segura, não se sinta seguro para fazer a aula naquele dia. Então, passando de 48 horas é recomendado por diversas pesquisas científicas, por diversos profissionais, e eu vejo isso na prática também que funciona, é que você volte a praticar exercício, porque o exercício é que vai te ajudar a sair da crise também. Mas, e nessas 48 horas que você optar por não fazer, que você não estiver aguentando fazer, aí existem outras técnicas, né? Outras terapias que são muito bem-vindas, benéficas, como a acupuntura, a osteopatia, entre outras terapias manuais, tá? Da fisioterapia. Então, passando esse período agudo aí das 48 horas, volta lá e faz a aula do Pilates, vai fazer uma aula mais básica, tá bom? E se você nunca fez Pilates, por onde você deve começar? Você só tem que começar. Aqui nas minhas redes sociais você encontra já aulas completas, aulas mais longas, assim, entre 20 e 30 minutos, talvez algumas até de 50 minutos, que são aulas voltadas para esse público, para melhorar realmente a condição da coluna, seja para melhorar de uma dor ou para prevenir que volte a ter outro episódio de dor. Então são aulas realmente direcionadas para isso. A cada semana eu vou postando mais. E tem cerca de 40 vídeos de dicas de exercícios, né? Dicas rápidas ali, vídeos curtos de às vezes 2 minutos, 3 minutos, para você também ir aperfeiçoando alguns movimentos, tá? Então você só precisa começar. Você não precisa de uma prescrição médica para começar a fazer as aulas, a menos que você se encaixe em uma das condições que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu já falei em outras aulas, para não ficar tanto repetitivo, então vou deixar só na descrição do vídeo. E eu recomendo que você comece a praticar de verdade, não só observar a aula, somente assistir de uma forma passiva, porque além de você realmente tratar, cuidar e até prevenir que venha a ter outros episódios de dor, você vai descobrir como a sua coluna é melhor, é mais capaz do que você pensava. Você vai perceber ao fazer as aulas o quanto você é mais capaz, do seu corpo é melhor do que você pensava, caso você nunca fez e ainda não tenha sentido essa experiência no seu corpo.